Essa história começa no sul da Itália, na região da Basilicata, ao norte da Calábria, uma bela região com suas províncias de Potenza e Matera, das famosas Sassi. Em 1886, na cidade de Tramutola, nascia Filippo Ponzio, o qual seria o fundador da padaria Basilicata em 1914 no Brasil. Na sua infância trabalhou na roça e em casa via sua mãe num processo lento com farinha de trigo, água, sal e fermento natural, o qual guardou em seu coração as suas raízes da paixão pelo pão. No final do século XIX até metade do século XX, ocorreu a imigração italiana, decorrente da recente unificação e as dificuldades do pós-guerra. Milhares de italianos buscando novas perspectivas com despedidas dolorosas, e um desses navios estava Filippo Ponzio. Já no Brasil, a presença dos imigrantes transformaria a cidade de São Paulo. Nessa época, o bairro do Bexiga ainda tinha aspecto rural, e seria justamente ali que Filippo Ponzio iria buscar seu sonho, na rua 13 de maio, 614, inaugurando a padaria Basilicata, o pilar que ajudaria a unir novamente parentes e quase toda a família morando no Brasil em 1950. Essa história centenária tornou-se referência em pão italiano na cidade, e uma caminhada consolidada pela quarta geração, Nicola, Vittorio, Ângelo e Toninho, pavimentando novos caminhos para a próxima geração. Vamos conhecer essa história! Não deixe de conferir no final da entrevista a sensação de assarmos juntos o pão italiano artesanal da Basilicata num forno a lenha centenário. Pessoal, hoje vamos conhecer uma história centenária. Padaria Basilicata, no Bexiga, São Paulo. Vamos? Essa história começou em 1914, na Basilicata. E ali fica a lojinha inicial. Toninho. Fala, Ronaldo. Oh, prazer. Prazer, tudo bom? Obrigado por nos receber. Imagina, obrigado por Vamos você. conhecer essa história maravilhosa aqui da Basilicata, né? É uma história que começa em 1914. 14? Nosso tio bisavô Filipe Ponzio. Oxe, maravilha. Linda, cara. Que veio lá da Itália, da região da Basilicata, com muitos estudantes, veio para cá para montar um armazém de secos e molhados e fazer pães italianos. E a casa tá linda. Vamos Muito conhecer? obrigado, vamos, cara. A casa é sua, por favor, Legal. vamos lá. Essa aqui é a nossa linha de pães italianos, tá bom? Isso aqui é pão de 7 grãos, pão de chia. Nossa, Todos os pães italianos, inclusive chia 7 grãos, é fermentação natural. toda fermentação natural, Nós processo artesanal. Artesanal. Nós mexemos bacana. com fermentação natural desde 1914. Que bacana, hein? Então, quando você fala em Chegando fermentação... aí, quentinho, hein? Também. Isso aqui é o pão australiano com fermentação natural. Que bacana, Isso aqui é um hein? pão de leite com fermentação natural. Isso no teto aí, ô, Toninho. Ah, isso no teto eu vou te mostrar. Isso aqui são as pás de forno. Na verdade, são Que as pás maravilha. de forno que nós colocamos o pão redondo e tiramos todos os outros pães, que seriam redondo, baguete, filão, rosca e tudo mais. Ficou muito lindo, hein? Ficou Eu gostei. bacana. Ficou bacana, Super ficou criativo. Bem criativo. E vem vindo na parte de trás aqui, Ronaldo, você vai ver as fornalhas. As fornalhas são onde a gente coloca a lenha para queimar, para aquecer o forno, para chegar na temperatura ambiente, para depois enfornear os pães. O aroma tá maravilhoso. Obrigado. Ah, tá gostoso. Muito obrigado. Muito gostoso. E Toninho, uma empresa centenária, qual é a sua memória? Né? Quantos anos você está dentro desse negócio? O que você lembra, recorda quando era pequeno? Ó, eu estou efetivamente na empresa aqui desde 1987. Então são 35 anos. Na verdade eu tenho um pouco mais disso. Pra você ter uma ideia, eu venho na padaria. Nós nascemos aqui na Rua 13 de Maio. Padaria 1614. Quem não conhece aqui, o Bexiga é um bairro super tradicional. Super tradicional junto. Então a padaria era, até pouco tempo atrás, no 614, e eu morava no 909. Nasci no antigo Hospital Matarazzo, que hoje está desativado, não tem mais hospital, tem construído no chão. E as minhas férias de janeiro e de julho era junto com meu pai. Eu ia com meu pai fazer as internas. Que idade você recorda? Quantos anos? 7, 8 anos.
desde pequeno já Desde embutido pequeno aqui no eu negócio. ia passar as férias com meu pai, né? De janeiro, fevereiro, julho, a gente Ele deixava você brincar nessa máquina aqui, registradora aqui? Não, essa máquina ficava no balcão. Como meu pai dirigia o carro, né? Então eu saía com ele para fazer as entregas. E para você ter uma ideia, nós já fazemos delivery há muitos anos atrás. Como é que eram essas entregas naquela época? Naquela época era o seguinte. Imagina que você não era com motoboy, né? Provavelmente. Não, era de Chevrolet ou de perua. Eu peguei a época da perua. Opa. Né? Aquela perua com aquele divisor no meio do vidro da frente, né? Não aquela inteiriça, aquela já na metade, né? Pra você ter uma ideia. E o bacana é que antigamente, Ronaldo, meu pai além de fazer entregas em pessoas jurídicas, supermercados, feiras, essas coisas, também fazia em pessoas físicas. O que me Consumidor lá. o que me marcou bastante foi que às vezes ele tinha a chave de casa para entregar o pão. Ou seja, Os clientes deixavam a chave com ele? isso. Ele abriu o portão da frente, caminhava pelo quintal, entrava na cozinha, deixava o pão e o leite na mesa e ia embora. Para o pessoal saber o que era atendimento personalizado. E Toninho, na sua visão, o que tornou a Basilicata referência do mercado? O que está por trás do sucesso, né? E quais foram os desafios de uma empresa centenária, uma empresa familiar? O que você poderia passar para a gente, a sua visão? Olha, Ronaldo, o que está por detrás do sucesso é muito trabalho e muita paixão pelo que você faz. E um trabalho longo, né? É um trabalho centenário longo, aqui. pra você ter uma ideia, eu estou aqui somente há 35 anos. Mas se você pegar a nossa família, tudo, 1914, já são 108 anos. Então, é primeiro fazer com prazer o que você gosta. Segundo é fazer com vontade, com gosto. Né, Fundamental. fazer com persistência. Claro, fazer um produto que agrada a todos. Não adianta eu fazer um produto que não teria um chamariz, um Por que copo. você acha que esse produto que você fala virou referência? Por que fazer pão italiano? No sul da Itália, algumas casas tinham forno a lenha. A casa da minha avó na Calábria tinha forno a lenha. Cultural lá. Justo. A casa era de dimensões pequenas, não tinha largura nem profundidade, então eles construíram a casa para cima. O terceiro andar era a cozinha, onde a minha avó chegou a fazer um forno. Legal. E o forno era relativamente grande. Fazer pão somente para ela não ia dar certo, porque era um forno muito grande. O que ela fazia? Chamava as vizinhas que não tinham seus fornos para fazer uma amassada, para fazer uma fornada de pão. Bacana. Como o fermento vinha das vizinhanças contínuas, ela pegou o fermento, fazia o pão para ela e para as vizinhas, passava o pão e pegava esse fermento e ia passando para os outros. E esse fermento, a cada 10, 15 dias, voltava para a casa dela para fazer a mesma coisa sucessivamente. Então isso, logo a fermentação dele. então isso marcou a gente lá na Itália. Por que não fazer um pão italiano? E nós fizemos um pão italiano, um pão diferenciado, com fermentação longa, como nós fazíamos lá. E caiu no custo daqui do brasileiro, do estado de São E Paulo. aqui também naquela época, imagina, já tinha uma colônia italiana aqui considerável, né? Não, naquela época, na década de 50, mesmo antes, você pega a década de 50, o governo brasileiro incentivava a imigração dos italianos, dos europeus. Meu Fato pai histórico, né? tem. Toda a família do meu pai veio nessa época, com a chamada carta de chamada, onde o governo brasileiro pagava 70% e você 30%. Então, vinha. Então, essa vontade do nosso tio Felipe Consul de fazer um pão italiano também. O pessoal que tivesse que encontrasse o produto lá da Itália, aqui no Bexiga. Justo, fazia mais ou menos o que fazia lá. Bacana Claro, a a farinha história. diferente, o pão diferente, Legal. mas o princípio era o mesmo, né? Aí pessoal, vocês querem conhecer o caderninho dos clientes, anotações, ó, como é bacana a história aí. As contas, a caderneta dos clientes, junto aqui com a caixa registradora. Muito bacana, né? Contar aqui a história da Basilicata aí. O que você vê assim na desafio também dentro da empresa da Basilicata e Centenária, dessas novas gerações aqui que estão entrando aqui junto com vocês, com os pais, primos, como é que está esse desafio para essa nova geração aí?
Até que nós estamos passando bem, tranquilamente. Você pega, como eu comentei com você, o Rafael já é a 5ª geração, o filho do Ângelo está tocando as 2 cozinhas para nós. Pouco a pouco eles vão entrando, como nós também fizemos no passado. Nós vamos entrando pouco a pouco, mas sempre respeitando os mais velhos, com a experiência, com a convivência deles, com a luta que eles tiveram. Essa troca de informação e visões distintas para o mesmo caminho, né? O mesmo objetivo. É que eu falo às vezes, nós não somos feitos de DNA, nós somos feitos do passado, de uma história. Então nós somos referência de algumas pessoas do passado. É isso que conduz para a gente no futuro, né? Como eu falei para você, trabalhadores, lutadores, vieram da Europa com uma mão na frente e outra atrás, mas com uma vontade grande de vencer, de lutar. É um caminho. É um caminho. E Toninho, como é que você vê essa chegada dessa 5ª geração aí? Eu vejo com bons olhos, viu? Eu acho que eles vêm para acrescentar, mas o que eu falo sempre, respeitando a velha geração também, né? Eles também têm um aprendizado junto com a gente. Essa combinação Essa aí, né? combinação, do novo, do velho ao novo, como dizer. Do maduro, assim. Do maduro ao novo, é verdade. E eu acho que o Rodrigo pode falar melhor do que eu, o que ele acha também. E qual a sua visão aí da Basilicata aí, a sua experiência de uma empresa centenária do seu pai, com sócios aí? Cara, Basilicata pra mim sempre foi... A minha vida basicamente é aqui, né? Porque o meu pai, eu via muito pouco ele quando eu era criança, porque ele me levava pra escola e aí eu só via ele à noite, aí sábado, domingo, feriado ele trabalhava, então eu via sempre muito pouco ele. Então eu sempre queria estar com ele quando ele estava aqui aos sábados e domingos para ter um tempo a mais com ele. E aí acabei que eu virei amigo dos amigos dele hoje em dia, que eles continuam vindo. Então é uma história muito legal, que a minha vivência aqui também se torna da minha família e também dos meus amigos, né? Então um pouco o lazer, o quintal de vocês, sempre como criança, sempre foi o quintal, a Basilicata também. É o quintal da nossa casa. Foi sempre o meu entretenimento, né? Eu vim aqui brincar com meu pai, com os balconistas, sempre estava conversando com eles. E aí hoje que eu estou vindo mais aqui, eu percebo que tem outros desafios, principalmente das novas gerações, né? Claro que eu sempre ouvi isso e eu realmente acredito que a gente tem que ouvir para ensinar. A gente tem que aprender para ensinar. Então, tanto meu pai quanto os primos dele, né? Eles sabem muito mais do que eu sobre aqui, inclusive o Rafa, que está aqui há pouco tempo, mas ele também está muito mais tempo que eu aqui, então ele também sabe muito mais que eu. Então, eu sempre tento ouvir todo mundo para criar uma visão daqui e como a gente pode mudar para a nova Basilicata para daqui mais 100 anos. Isso é muito legal para outras pessoas que estão passando esse momento de sucessões de outras empresas. É um momento muito bacana de ajustar, né? Ronaldo, o que eu falo para você também é o seguinte, o sucesso, além de você ter, de um modo geral, uma casa bonita, bons produtos, fazer um bom produto, é também o atendimento. Eu acho que isso é fundamental, sabe? A pessoa sai da casa dela para vir na minha casa. No mínimo que eu tenho que fazer é atender bem. Muito bom. O nosso cliente em si está na sua casa. Ter prazer, como vocês prazer. tiveram em frequentar aqui crianças, né? O Sem espaço. dúvida, sem dúvida. Às vezes eu chamo um cliente para tomar um café comigo. Senta na mesa, conversamos, contamos um pouco de história, que ele vinha com o pai dele, hoje ele traz um neto. Isso que é o bacana da vida, né? Que vocês venham conhecer a gente. Nós estamos aqui na rua 13 de maio, 596, que além da padaria nós temos uma parte de cima, o restaurante. A loja trabalha de segunda a segunda, o restaurante trabalha de terça a sábado, almoço e janta, e de domingo somente almoço. E nós temos uma nova unidade na Joaquim Antunes, 197 em Pinheiros. Lá também nós trabalhamos de terça a sábado, almoço e janta, e domingo somente almoço. Venha, e quando você vier, eu estou aqui para tomar um café com vocês, bater um papo. Sejam muito bem-vindos. Fica aí feito. Muito obrigado. A dica do convite. Valeu, obrigado. Essa vai ser longa, hein? Ó. Gente. Absurdo, hein? Tá lá no forno. A fornada tá saindo, hein? Ó, maravilha. Show, hein?
Agora... Tá saindo. Uma bela fornada, hein? Olha o resultado final aí, ó.